Bom, então hoje é o nosso segundo encontro, né, do curso de formação de telereguladores e teleconsultores para atenção primária à saúde. Só relembrando, né, na aula anterior da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre atenção primária e a importância das redes de atenção à saúde, né? Então agora a gente vai entrar propriamente dito na telesaúde, né? Continuo sendo eu, né, que dei a aula passada. Vou dar uma parte dessa aula. Meu nome é Roberto Nunes Umpierre, sou médico de família e comunidade, professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador científico do Telesaúde. E vai dividir comigo a aula o Felipe, que vai falar sobre a plataforma com vocês na segunda metade da aula. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do telesaúde, em que pé o telesaúde está. A gente vai fazer essa introdução sobre o telesaúde, o conceito do regulador. E aí depois vamos entrar na plataforma de telesaúde do Ministério da Saúde, onde vocês vão poder começar a se inteirar e participar entrando na plataforma com seus logins e senhas. Então hoje vai ser uma aula um pouco mais prática, pelo menos na segunda metade. Então hoje a gente vai, nessa primeira parte, nessa minha aula, a gente vai situar o Programa Nacional de Telesaúde Brasil Redes, a gente vai apontar o principal objetivo da telesaúde, explicar a origem do termo telesaúde, a gente vai conceituar então o que é telesaúde, o que é teleconsultoria, o que é segunda opinião formativa. Muita gente vocês vão ver quando vocês começarem a falar mais sobre telesaúde, tiverem conversando com as pessoas, muita gente confunde teleconsultoria com segunda opinião formativa e são coisas diferentes. A gente vai conceituar telediagnóstico e teleeducação. Bom, então, quais são os objetivos, né, do Telesaúde Brasil Redes? Tá? Frente à necessidade de ofertar atividades de educação permanente em saúde, as equipes de saúde da família, a fim de qualificar o seu processo de atenção e, consequentemente, ampliar o impacto positivo sobre as condições de saúde da nossa população. Então, o Programa Nacional de Telesaúde ele surge, então, em 2007 com esse objetivo, né? Desenvolvendo e avaliando diferentes estratégias de qualificação das equipes de saúde da família. Começou em 9 estados, né, do Brasil: Amazonas, Ceará, Goiás, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E aí agora, depois, a partir de 2009, mais 5 estados se anexaram, né, a esse projeto, que era inicialmente da CEGETS, né? Então ali vocês têm um mapa até 2010. Tá? A partir de 2011 as coisas mudam um pouco, porque é quando começa o Telesaúde Brasil Redes, financiado pelo DAB. Mas então até 2010, né, com financiamento da CEGETS, né, e ainda pensando em núcleos piloto e com estratégias ainda a serem desenvolvidas e sendo avaliadas. Então, cada núcleo tinha expertises diferentes, né? Então, alguns núcleos trabalhavam mais com a questão da teleeducação, alguns núcleos trabalhavam mais com a questão do telediagnóstico, outros núcleos trabalhavam... Então, por exemplo, Minas Gerais trabalhava bastante com a questão da teleeducação e bastante com a questão da telecardiologia, né? Goiás trabalhava bastante com a questão da teleoftalmologia. Então, essas iniciativas, né, que começaram lá em 2007, elas foram sendo avaliadas ao longo do tempo. Então, ali no mapa mostra como é que estava a situação em 2010. Né? A gente tinha os verdinhos, né, os pontos do projeto piloto. Então, são municípios, né, com pontos do projeto piloto. Em vermelho, né, são pontos extra. Em azul são pontos do projeto piloto e pontos extra, e em amarelo eram os núcleos em implantação na época. Então, o objetivo principal, né, do Telesaúde, né, é uma ação de suporte assistencial para profissionais de saúde. Ou seja, resolver a curto prazo a demanda do profissional solicitante, por meio de uma resposta direta a uma questão relacionada ao atendimento de um paciente específico. E aí pode ser por meio de uma discussão em tempo real,
de um caso clínico ou por meio da emissão à distância de laudos para exames complementares. Lembrando sempre que no Brasil não existe interação entre um profissional de saúde e um paciente à distância, pelo menos não na área médica. Isso é vedado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, sempre a interação na telesaúde é entre um profissional que tem uma dúvida com relação a um paciente que ele está atendendo e outro profissional que vai ajudar ele a resolver essa dúvida. Outra forma, né, de ajudar aos profissionais que estão atendendo diretamente os pacientes, né, é a médio e longo prazo, né, que se espera um processo de educação permanente em saúde, né, ligado à telesaúde, e que esses processos impactem positivamente na resolutividade dos profissionais solicitantes. Então, através de processos educativos que possam ensinar os profissionais, né, novas atividades. Então, por exemplo, quando o Núcleo de Telesaúde oferece um curso de capacitação para montagem de grupos de combate ao tabagismo, né, isso a gente está mudando a prática desse profissional e está impactando diretamente na evitação de encaminhamentos, né, para outros especialistas, em deslocamentos impróprios de pacientes. Então, aquele paciente que antes precisava viajar para outra cidade ou para a capital para fazer o seu tratamento contra o tabagismo, pode fazer de forma descentralizada. Secundariamente, também se espera que a educação permanente possa impactar no processo de trabalho das equipes, né, ampliação de conhecimentos dos profissionais, bem como na inclusão digital, em todos os níveis educacionais e profissionais. A gente viu, quando o projeto começou aqui no Rio Grande do Sul, que muitos agentes comunitários de saúde faziam o seu primeiro endereço de e-mail, né, através do telesaúde. Eles vinham para o treinamento e era a primeira vez que eles estavam começando a mandar e receber e-mails, né? Então isso faz parte também desse processo de inclusão digital, que também faz parte do telesaúde. Então, a origem do termo telesaúde, né, em 1997, né, o Stevenson usou o termo tecnologias da informação e comunicação, né, que é TIC, e aí com a adição da comunicação ao já estabelecido termo tecnologias da informação, né, e abrangia, né, a integração dos recursos de hardware, software e telecomunicações para automação e comunicação de processos. Então, tem alguns estudos, né, que foram feitos usando, né, o telediagnóstico, né, telesaúde como um todo. Então, ali tem alguns exemplos de alguns trabalhos que foram feitos, né, um com esfregaço de células sanguíneas, né, para fazer a avaliação, outro com imagens de retina. Então, o termo telemedicina é considerado intercambiável com o termo telesaúde. Tá? Ele foi cunhado na década de 70, depois de um experimento utilizando um circuito fechado de televisão, onde médicos de um hospital avaliaram 1.000 pacientes em um ponto de atendimento de um aeroporto internacional a uma distância de 4,3 quilômetros. Né? Então, os pacientes que estavam nesse aeroporto, né, eram avaliados num hospital universitário que estava relativamente próximo, então se fez esse circuito de TV. Né? No contexto brasileiro, os primeiros projetos de telesaúde foram contemporâneos aos conflitos profissionais que eram decorrentes da discussão do ato médico. Então, se optou por usar o termo neutro, né, telesaúde, para abranger todas as profissões e não criar nenhum tipo de conflito, né, na criação dessa nova tecnologia que estava vindo para o Brasil. Então, admitindo que existem variadas definições para a telesaúde, mas que todas têm em comum a superação do fator distância, a Organização Mundial da Saúde adotou o seguinte conceito para a telesaúde. É a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Então é sempre importante a gente lembrar que o tempo não é reduzido, né, quando se usa a telesaúde. Né? Quando a gente está dando uma aula que dura 1 hora, essa aula vai durar 1 hora, independente de qualquer coisa. O que muda é a possibilidade de pessoas de vários locais poderem acompanhar essa aula.
Tá? Então, continuando ali a questão. Tais serviços são providos por profissionais da área da saúde usando tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças, e a contínua educação de prestadores de serviço em saúde, assim como para fins de pesquisa e avaliação, tudo no interesse de melhorar a saúde das pessoas e das comunidades. No Manual de Telesaúde do Ministério da Saúde, né, o Manual de Telesaúde para atenção básica, atenção primária, ficou definido como o uso das modernas tecnologias da informação e comunicação para atividades à distância relacionada à saúde em seus diversos níveis, primário, secundário e terciário. Possibilita a interação entre profissionais de saúde ou entre estes e seus pacientes, bem como o acesso remoto a recursos de apoio diagnóstico ou até mesmo terapêuticos através da robótica. Então, essa é a definição nacional para a telesaúde. Então, a portaria do Ministério da Saúde define os seguintes serviços a serem promovidos pelos núcleos de telesaúde. Então, hoje em dia, então essa portaria de 2011, né, como eu disse, em 2007 os núcleos começaram cada um desenvolvendo a sua expertise, e aí então o Ministério chegou à conclusão do que era necessário para um núcleo de telesaúde no Brasil. Então, hoje está definido que todos os núcleos de telesaúde eles têm que desenvolver atividades de teleconsultoria, atividades de telediagnóstico, segunda opinião formativa e teleeducação. Tá? Segundo Castro Filho, um processo de telesaúde, principalmente no que diz respeito às teleconsultorias, não se limita à interação virtual entre um solicitante e um teleconsultor através da internet. É importante ter em mente que o único elemento concreto passível de ser virtualizado é a distância geográfica, pois o tempo, apesar de ser maleável, por não exigir sincronicidade em todas as situações, quando muito pode ser otimizado. Então foi aquilo que eu falei, né? As pessoas precisam de tempo para usar a telesaúde, né? Muitos municípios não disponibilizam tempo para os profissionais usarem o telesaúde. E aí a gente percebe que nesses municípios o uso é muito baixo. Então, a gente precisa garantir um tempo protegido para que os profissionais de saúde possam enviar suas dúvidas, ler as respostas, né? Ler os resultados de exames quando solicitados, né? Exames de telediagnóstico. Então, aqui a gente tem a representação gráfica do papel do teleregulador, né? O teleregulador é uma figura criada no Brasil, né? Para otimizar os processos de telesaúde nos núcleos de telesaúde. Então, alguns de vocês, né, nos núcleos já trabalham como telereguladores, né? Outros vão trabalhar como telereguladores. Então, a ideia do teleregulador é uma figura central, que tenha um forte conhecimento de atenção primária, espera-se que tenha também alguma experiência prática em atenção primária, e é a pessoa que vai ajudar o solicitante a encontrar o melhor teleconsultor para ele, né? Ele faz bastante o papel de filtro, né? Então, o que acontece? O solicitante ele não precisa se preocupar para quem ele vai enviar a sua dúvida. Ele só precisa enviar a sua dúvida. Então, por exemplo, ele tem lá uma dúvida que é sobre anticoagulação. Ele não precisa ficar pensando, vou mandar para um cardiologista, vou mandar para um internista, vou mandar para um hematologista. Ele não precisa se preocupar com isso. A dúvida dele cai para o teleregulador e o teleregulador vai encontrar dentro do núcleo quem é o teleconsultor mais adequado para aquela resposta, né? Muitas vezes os núcleos começam com um teleconsultor que é um profissional bastante atualizado, que tem uma habilidade muito grande de busca de evidências, e é um profissional que acaba sendo multitarefa, digamos assim, né? O nosso núcleo aqui no Rio Grande do Sul, quando começou, nós tínhamos, respondendo às teleconsultorias, só médicos de família e, eventualmente, um médico internista que respondia às questões mais hospitalares. Então, assim, tudo vai dependendo da busca de evidência. Então, se eventualmente a gente dispõe dentro do núcleo de psiquiatra, de internista, de cardiologista, o teleregulador vai ser a pessoa que vai escolher quem é a pessoa mais adequada para responder aquela dúvida. Tá? Então, o solicitante ele faz sempre contato com o núcleo através do teleregulador. A dúvida dele sempre cai para o teleregulador.
ainda nos conceitos, né? Teleconsultoria. O que é teleconsultoria pela portaria do Ministério da Saúde? É uma consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais, gestores de saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Então, como eu falei lá no início, são dúvidas entre dois profissionais, nunca entre o profissional e o paciente diretamente. Segunda opinião formativa, tá? Como eu disse para vocês, muita gente confunde teleconsultoria com segunda opinião formativa, tá? A segunda opinião formativa foi uma consultoria, tá? Que foi considerada uma consultoria que poderia ajudar outros profissionais. Então, ela é anonimizada e transformada em segunda opinião formativa e fica disponível para que outros colegas leiam. Tá? Então, segundo a portaria do Ministério, segunda opinião formativa fica definida como resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica nas melhores evidências científicas e clínicas, e no papel ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas originadas das teleconsultorias e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS. As SOF, portanto, são um subconjunto de teleconsultorias. Então, toda a SOF já foi uma teleconsultoria, mas nem toda teleconsultoria vai virar SOF. Tá? Então, é um subconjunto de teleconsultorias que foram devidamente anonimizadas, então não vai o nome do solicitante nela. Ela é também subtraída de regionalismos, de forma a serem extrapoláveis para outros contextos, além do contexto profissional do solicitante original. E aí ela fica disponível na Biblioteca Virtual em Saúde, que lá fica um acervo de todas as segundas opiniões formativas de todos os núcleos. Então, assim, quando o núcleo entende que uma consultoria é uma consultoria que pode ser relevante para outros colegas, ela é transformada numa SOF. Tá? Tipos de teleconsultoria. Tá? Nas figuras ao lado a gente tem alguns tipos de teleconsultoria. As teleconsultorias elas podem ser síncronas, quando existe um contato direto entre dois profissionais. Então lá em cima, né, a gente tem a figurinha, né, de dois profissionais discutindo um caso, né, é marcada uma data, esses dois profissionais, o profissional que está no núcleo de telesaúde e o profissional que está na assistência, discutem aquele caso. Via de regra é um caso de um paciente real que tem que o profissional tem uma dúvida no atendimento. Então essa é uma teleconsultoria síncrona, né? É um contato entre teleconsultor e profissional em tempo real, tá? Usando aplicativos de voz sobre IP ou por meio de videoconferência com equipamentos dedicados. E existem também, né, as que são inclusive mais comuns, que são as consultorias assíncronas, que acontece por meio da plataforma de solicitação. Nesse caso, o teleconsultor ele tem 72 horas para responder a consultoria. Então, o profissional que está no atendimento, ele manda a dúvida, né, via de regra uma dúvida mais genérica, e o profissional do núcleo de telesaúde, ele tem 72 horas para fazer a busca e responder essa consultoria. Tanto a forma assíncrona como a forma síncrona, ela é mediada por um profissional regulador, tá? Ela sempre passa pelo regulador. A figura do regulador ela foi incluída a partir da portaria 402 de 2010, com base na experiência do Telesaúde do Rio Grande do Sul. O regulador é como um maestro, né? E sendo um profissional mais experiente em APS, ele dá aos teleconsultores o tom das respostas a serem produzidas para cada teleconsultoria. Bem mais que um simples facilitador do fluxo, o regulador ele exerce dentro do telesaúde o atributo da atenção primária de coordenação do cuidado. Né? Isso é, ele decide sobre a necessidade ou não do acionamento de um teleconsultor especialista em área que não da APS, né? Um especialista focal. As habilidades exigidas para a regulação de casos de telesaúde não são exatamente as mesmas
que na telesaúde, né? Como da mesma forma, as habilidades assistenciais não são propriamente as mesmas habilidades da teleconsultoria. Então, no sentido de evitar confusões conceituais, propõe-se que o profissional regulador em saúde seja denominado teleregulador, tá? Porque o regulador do sistema de saúde, ele exerce funções um pouco diversas. Então, a gente tem sugerido que seja usado o termo teleregulador. Então aqui a gente tem um esquema conceitual de como é que circulam as consultorias dentro do núcleo de telesaúde. Então está um pouquinho pequena a imagem, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. O primeiro nível lá em cima, eu vou botar a setinha para vocês verem. Esse primeiro nível aqui em cima é o nível do profissional solicitante, tá? Tudo que está nesse andar de cima é tudo que acontece com o profissional solicitante, tá? Esse nível intermediário é tudo o que o teleregulador faz, tá? E o nível inferior é o nível de tudo o que o teleconsultor faz, certo? Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui no início do processo, o solicitante, ele solicita a teleconsultoria. Essa consultoria, ela segue essa setinha e cai direto no teleregulador. O teleregulador, ele tem 3 coisas que ele pode fazer quando ele lê essa consultoria. Tá? Ele pode cancelar a solicitação com uma justificativa. Tá? Então, depois, na aula de teleregulação, vocês vão ver quais casos que o teleregulador pode cancelar uma solicitação. Ele pode devolver a solicitação, né, com um pedido de esclarecimento. Então, aqui, se ele decidir por devolver a solicitação, ele segue essa setinha. Então, ela volta para o consultor, para ele arrumar a solicitação e devolver para o regulador, tá? Ou o regulador pode, o que é a grande maioria dos casos, enviar a solicitação para resposta. Então, ele pode cancelar a solicitação, ele pode devolver pedindo esclarecimentos, ou ele pode enviar a solicitação para resposta, que é a maioria dos casos. Enviando a solicitação para resposta, ela cai direto na caixa de tarefas do teleconsultor. O teleconsultor, ele vai ler a resposta, vai ler a dúvida, junto já com algumas considerações que o teleregulador anotou para ajudar ele na resposta, e ele pode fazer 2 coisas. Uma, responder a teleconsultoria, que vai voltar diretamente para o solicitante, ou ele pode devolver para o regulador com uma justificativa. Por exemplo, ele tá estourando o prazo dele de consultorias de 72 horas, ele já recebeu mais 2 consultorias e ele não vai conseguir responder no prazo essa consultoria, então ele devolve para que o teleregulador encaminhe para outro colega. Tá? Então essa é uma possibilidade. Ou então é uma dúvida que ele sabe que o outro colega teleregulador já respondeu. Ele diz, o colega já respondeu semana passada uma dúvida sobre isso, e ele devolve então para o teleregulador. Então, como eu disse, se ele realizar a consultoria, essa consultoria vai direto para a caixa de entrada do solicitante, que vai avaliar a consultoria e o processo todo é encerrado. Certo? Então, é assim que uma consultoria ela evolui dentro de um núcleo de telesaúde, via plataforma. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma teleconsultoria assíncrona. Tá? A gente vai ter vários exemplos na apresentação. Eu não vou passar por todos eles, até para não ficar pouco tempo para a segunda parte da aula.
e a apresentação vai ficar disponível para vocês e aí a gente pode também discutir esses exemplos. E nas aulas de teleregulação e teleconsultoria vocês vão ter vários desses exemplos de novo. Então, uma solicitação do profissional, tá? Um médico solicitou. Há justificativa para pesquisar TSH em adultos assintomáticos ao menos uma vez na vida? Então, o teleconsultor médico, que foi quem respondeu a dúvida, responde: não há justificativa até o momento para a triagem com TSH para adultos assintomáticos. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver na aula de resposta de teleconsultorias. Sempre a primeira frase tem que ser uma resposta direta. Então, assim, a pessoa perguntou: há justificativa para pesquisar? A resposta é: não há justificativa. A gente não enrola a resposta. Depois a gente vai aprofundar ela. Mas a primeira frase é uma resposta direta, para que o solicitante saiba exatamente qual foi a resposta. Para não acontecer como acontece muitas vezes quando a gente lê no livro, né? A gente vai ler um livro sobre um tema específico lá. E aí termina de ler um capítulo inteiro e a gente, tá, mas eu tenho que fazer ou eu não tenho que fazer? Porque ficou se discutindo as vantagens, as desvantagens, os prós e os contras. O profissional de saúde que está atarefado e que está buscando uma dúvida do telesaúde, ele precisa de uma resposta direta. Certo? Aí depois vem o aprofundamento, né? Conforme revisão no US Preventive Service Task Force, apesar de existirem evidências a favor da dosagem para detecção de doença tireoidiana subclínica em pessoas assintomáticas, são fracas as evidências e assim por diante. Aí a pessoa vai discorrendo sobre prós e contras, mas a primeira frase é uma resposta direta. Aí depois a resposta ainda é seguida de uma complementação importante, complementação oportuna, onde se fala um pouco sobre as causas de hipotireoidismo na atenção primária e depois as referências utilizadas na resposta. Aqui tem um exemplo de uma solicitação de um nutricionista, então eu vou só falar a dúvida, tá? Gostaria de saber sobre alterações de glicemia pós-exercício físico. É comum em pacientes não diabéticos e ou diabéticos? Quais as alterações fisiológicas que podem levar a esse aumento? Então, essa é uma dúvida que foi respondida também por um teleconsultor médico, e aí depois vocês podem consultar a resposta na apresentação. Aqui tem uma dúvida, uma solicitação realizada por um dentista, né, perguntando se 1 grama de paracetamol a cada 4 horas tem maior eficácia analgésica que 500 ou 750 miligramas, e ali ao lado está a resposta. Aí segue a complementação oportuna do exemplo de teleconsultoria assíncrona. Aqui segue um exemplo de teleconsultoria assíncrona realizado por um profissional enfermeiro. Né? O que pode causar a síndrome do túnel do carpo? E aí depois também vem a resposta. Quem respondeu esse? Então vocês podem ver, né? É uma solicitação feita por um profissional enfermeiro que o teleregulador achou que seria melhor respondida por um teleconsultor fisioterapeuta, no caso de um núcleo que possuía esse profissional. Aqui um exemplo de uma teleconsultoria síncrona, tá? É uma teleconsultoria que foi feita ao vivo, né? Entre o profissional e o solicitante. Então, um médico perguntou: um paciente com diagnóstico de hanseníase, como proceder com os contatos intradomiciliares? Então, aqui o profissional, depois da discussão, sempre recebe um resumo por escrito. Mas essa foi uma dúvida que foi respondida ao vivo, né? Com os dois profissionais discutindo, e tem a vantagem que o profissional solicitante pode tirar dúvidas na hora, dúvidas que vão aparecendo durante a discussão. E aí depois ele recebeu, né, um resumo do que foi discutido. Deve-se realizar exame dermatoneurológico.
em todos os contatos que residam com o paciente nos últimos 5 anos, explicar sobre a doença, orientar que procurem atendimento caso apresentem quadro suspeito e aplicar uma dose de vacina BCG nos contatos que não tenha cicatriz vacinal e nos que apresentem apenas uma marca vacinal. Os contatos com 2 cicatrizes de BCG não precisam de nenhuma dose. Aqui uma outra dúvida que foi solicitada por um médico, né, que também é uma dúvida que foi discutida ao vivo. Então, era um paciente com diabetes tipo 2 não compensada, usando já metformina e blencamida, com uma hemoglobina glicada de 11%, microalbuminúria de 53%, peso tal, e eles queriam saber, esse profissional queria saber como iniciar a insulina. É um profissional que não tinha experiência com o início de insulina, então foi discutido como iniciar a insulina e depois ele recebeu um resumo do que foi discutido. Então, outra dúvida, eu vou passar adiante, tá? Continuando nos conceitos. Conceito de telediagnóstico, tá? Ali nas fotos a gente tem os exemplos do que já é feito no Brasil, né? No Brasil a gente tem telespirometria, aqui no núcleo do Rio Grande do Sul. A gente tem teleradiologia no núcleo do Rio de Janeiro. Telecardiologia em Minas Gerais, no Ceará, em alguns outros núcleos. A gente tem teleoftalmologia no núcleo de Goiás. A gente tem teledermatologia sendo testada em alguns núcleos. Então, são alguns das formas de telediagnóstico que a gente já tem. Imagina-se que num futuro próximo, todas essas iniciativas vão estar disponíveis em todos os núcleos. Então, o telediagnóstico está definido na portaria do Ministério da Saúde como o serviço autônomo que utiliza as tecnologias de informação e comunicação para apoiar o diagnóstico através de distâncias geográficas e temporais. O exame complementar é coletado localmente por um técnico e tem o seu laudo realizado em centros de referência sem a necessidade da presença do médico especialista no momento da execução do exame. A tecnologia utilizada para a transmissão dos dados pode ser desde o simples envio de sinais por redes telefônicas até complexos sistemas de transmissão de imagem. Teleeducação. Então, o conceito de teleeducação ele pode ocorrer na forma de web palestras, que são um tipo de webconferência com caráter expositivo, onde a comunicação do palestrante para um grupo aberto de participantes se dá por som e imagem, e a interação entre os participantes e destes com o palestrante para o envio de perguntas e considerações é limitada a um chat. Parecido com o que a gente está fazendo aqui, né? No final, vocês vão poder acessar o chat e a gente vai poder estar respondendo algumas dúvidas. Também pode se dar através de cursos EAD, né? Então, todas as palestras que a gente está fazendo nesse curso, né? Eles formam um curso de educação à distância, que vai ter certificado, que vai ter avaliação, então é um curso completo. Além disso, existem os objetos de aprendizagem, que se configuram como uma entidade digital ou não, que pode ser usada, reusada ou referenciada durante o ensino com suporte tecnológico. É o caso dos vídeos, textos, apresentações que ficam disponíveis num repositório. Então, sobre a teleeducação, né, uma revisão sistemática de 249 artigos sobre teleeducação em medicina concluiu que iniciativas de educação permanente em saúde que envolvam ferramentas de teleeducação devem, em primeiro lugar, engajar os potenciais alunos no uso das mesmas frente a uma situação-problema. Isso é mais provável de acontecer se houver a percepção de utilidade e de facilidade de uso. Em segundo lugar, a interatividade é altamente valorizada pelos alunos, no sentido do fácil contato com tutores, demais colegas e tutoriais disponibilizados na web, nos momentos de necessidade de orientação e de retroalimentação. O pessoal que perdeu o iniciozinho pelo erro da informação do início da aula, o início eu falei um pouquinho mais sobre a legislação e sobre o início do telesaúde, tá? Dando uma olhada no manual do telesaúde, no início ele fala um pouco sobre isso, então assim, não se perde muita coisa sobre esses 20 minutinhos perdidos, tá? Então vou continuar aqui, nos conceitos.
terminaram os conceitos, na verdade. Então, os conceitos de telesaúde eram esses, né? Aqueles que eu falei lá no início, né? Que foram teleconsultoria, segunda opinião formativa, teleeducação e telediagnóstico, tá? Então, assim, essa é uma revisão rápida sobre o que é o telesaúde. Eu recomendo que vocês deem uma repassada nessa apresentação depois e uma lida no manual de telesaúde do Ministério também, que também está bem didático sobre isso. Agora a gente vai entrar numa parte, então, bem mais prática do telesaúde, né? O Felipe vai apresentar para vocês a plataforma de telesaúde do Ministério e a partir de hoje vocês vão poder começar a acessar a plataforma para fazer um exercício prático. Esses exercícios eles vão começar mais profundamente a partir da próxima aula, em que vai se falar bastante então, sobre teleregulação, teleconsultoria, as próximas aulas, e vão ter vários exercícios de resposta, de teleregulação, e o Felipe vai ser o tutor para vocês nessa parte aí também. Então, vou passar aqui a palavra para o Felipe. Então, uma boa tarde, uma boa continuação. Eu vou continuar à disposição no final para algum questionamento sobre essa primeira parte. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o Felipe, eu sou graduando de Educação Física e eu trabalho no Telesaúde como monitor de teleregulação diretamente com a plataforma de telesaúde do Ministério. Então, a gente vai começar essa apresentação específica da plataforma e os seus mecanismos. O primeiro passo para se entrar na plataforma, ela não é um programa específico, ela é um site locado na internet, então você tem que acessar o site www.plataformastelesaude.urgs.br, colocar o teu login, que é o e-mail cadastrado e a senha, que foi enviado para todos, e entrar. Então, a gente vai começar pela primeira caixa do teleregulador, mas a gente vai passar também pela do solicitante e pela do teleconsultor. Essa caixa é do profissional teleregulador, como o Pierre explicou, o que direciona as solicitações vindas do solicitante para o teleconsultor. Então aí a primeira caixa dele e tem alguns marcadores ali que a gente consegue ver que é o número 1, que é a identificação do profissional, do tipo de perfil que ele tem, no caso o teleregulador. O 2 é uma caixa de entrada desse profissional, que é a caixa de entrada do teleregulador, que ali vão ficar as solicitações que chegaram do solicitante para ele e que ele tem que direcionar para o teleconsultor. O número 3 é as solicitações, como eu expliquei, que ficam ali. O número 4 é um filtro, é um marcador, que é a caixa de entrada, de saída e de finalizados, onde ele acompanha o processo das que chegaram, na caixa de saída onde ele enviou e na finalizadas o que foi avaliado, que depois a gente vai explicar essas 3 caixas mais especificamente. Aqui é um geral da plataforma, explicando cada ícone, explicando nome, identificação, alteração de senha, nome de usuário. Aqui explicando cada um daqueles marcadores. O primeiro ali é a caixa de entrada, onde tu tem todas as tuas solicitações, quando elas são vindas do solicitante, elas chegam para ti através dela. A caixa de saída é onde tu acompanha o fluxo das solicitações que, no caso, o solicitante fez. E as finalizadas, na caixa de entrada do solicitante, do teleconsultor e do teleregulador, é onde ficam as solicitações que foram finalizadas e avaliadas pelo solicitante. Aqui mais focando no solicitante, como ele acessa para fazer uma nova solicitação. Então ele tem um campo de solicitação, ele vai informar o tipo, é o primeiro campo que ele vai informar, se ela é síncrona, videoconferência, ele quer discutir um caso em tempo real com um teleconsultor médico ou de outra área específica. Ele também pode botar no tipo de formulário se ele quer a solicitação assíncrona, que é a resposta por texto ou indicação de material. No caso ali de profissionais da graduação, eles têm sempre o tipo de seu paciente específico e se tem a intenção de encaminhar. Profissionais de nível técnico, como não lidam com essa parte de encaminhamentos diretamente, não tem a opção de paciente específico e intenção de encaminhar o paciente. Na solicitação, também, o próximo ponto é a descrição, que é um campo que tu tem para descrever ali a solicitação que tu quer da forma mais clara, especificando diretamente o que tu quer com a resposta. Tu também tem o campo da opção de anexar
né, que tu pode anexar um laudo, um exame, uma foto, no caso de ser uma doença de pele, e o arquivo de até 4 megas tu anexa junto com a tua pergunta para qualificar a resposta que o teleconsultor vai te mandar. Né? Tu tem a opção ali de confirmar o envio e enviar, ou tu tem a opção de só salvar a solicitação, se está faltando algum dado, vai ter mais uma consulta com o paciente, tu quer colocar mais alguns problemas, tu só salva a solicitação e não envia ela ainda para a gente. Né? Aqui é só uma explicação mais da caixa de saída, da caixa finalizadas, perdão, né? Que é onde vai ficar as tuas solicitações que já foram respondidas, ou canceladas, ou, né, tudo que chegou num fim, ela vai ficar ali. Né? Tem o processo também de devolução, que é muito importante, que ele sempre ocorre assim, ó, quando a solicitação é feita pelo solicitante muito ampla, por exemplo, a gente recebe solicitações que só tem um tema, por exemplo, é diabetes, né? Não qualifica mais o tipo, não qualifica o que quer saber do diabetes, a gente devolve essa solicitação e ela volta para a caixa de entrada do solicitante com ícone, com status vermelho. Né? Esse status vermelho ela tem que ser lida, tem uma justificativa do porquê que o teleregulador devolveu para o solicitante, tu abre, né, a justificativa de teleregulação e lê ali. Por exemplo, essa que a gente pegou de exemplo é: prezado solicitante, para respondermos melhor tua pergunta, é necessário que forneça mais informações sobre o caso. Né? Então tu abre essa solicitação na mesma e vai lá e coloca o que estava faltando e reenvia ela para o teleregulador. Né? Ao fim de um processo, depois que ele é regulado, o teleconsultor responde, ele volta para o solicitante e o solicitante tem que responder uma avaliação de satisfação daquela resposta, se ela serviu ou não. O primeiro campo é qual é a satisfação geral, muito satisfeito, insatisfeito. O segundo campo é se atendeu à dúvida principal da pergunta. O terceiro campo é se a intenção de encaminhar do paciente, houve essa intenção de encaminhar, e ali um campo para crítica e sugestão. Aqui também é um perfil geral, né, da identificação do teleregulador. Né? Aqui é mais uma vez explicando os marcadores de processo, né, que na caixa de entrada tu acessa todos os processos que dependem de alguma ação do teleregulador. Na caixa de saída tu acompanha o fluxo das solicitações, de como é que elas estão, de quem teleregulou, para quem ele regulou, o regulador no caso. E na caixa de finalizadas, né, para não acumular solicitação na tua caixa de entrada, elas ficam finalizadas ali nos processos que já foram finalizados, cancelados, né, e outros. Também o teleregulador tem uma caixa de todos os processos, onde ele clica e é direcionado para uma página onde tem vários marcadores, que até depois a gente mostra explicando mais cada um deles. Né? Então essa daí é a caixa de entrada do teleregulador. Né? O primeiro ícone é o lápis que ele tem, né? Que naquele lápis ele clica para editar uma solicitação. O número 2 é o número dos processos. Né? Toda solicitação que ela é feita é gerado um número de processo automático para que a gente tenha mais facilidade de identificar essa solicitação naquelas ferramentas de busca que depois a plataforma tem. Né? Então cada processo tem o seu número. O próximo campo é o 3, que é o tipo de solicitação, que fica ali um A se ela é assíncrona e fica um S se ela é síncrona. Tem também ali o número 3, que é a identificação de quem fez, né, do profissional que fez. O número 5, a atividade que está, se está em regulação, se está em resposta. O número 7 ali, a descrição da solicitação. E o número 8 é a data e o envio. A data e a hora do envio que ela foi feita, que essa data e hora de envio a gente conta para a resposta, né? Para se basear para 72 horas que a gente tem para dar as respostas, no caso das assíncronas, e para agendar assíncronas. Né? Aí é só uma tela de quando uma solicitação ela é feita e ela chega do solicitante, ela chega através dessa tela e o solicitante tem ali a opção de aceitar, devolver, cancelar e fechar essa solicitação e abrir em outro momento. Né? Então, o primeiro campo ali é a etapa que está essa solicitação. Então, o solicitante na etapa 1 fez a solicitação, preencheu a solicitação. Na etapa 2, o profissional médico vai regular essa solicitação. Né? Ali o processo aparece o número que foi gerado automaticamente, aparece a data, a hora que o solicitante fez essa solicitação, o tempo decorrido
da hora que o solicitante fez até a hora que o teleregulador abriu, o tipo, se é um paciente específico, sim ou não, se tem intenção de encaminhar, sim ou não, e ali no último campo a descrição. Então é essa tela que chega para o teleregulador logo depois que o solicitante faz a solicitação. Né? Ali, como eu expliquei, agora a gente vai explicar cada um deles. Então, o que o regulador, o teleregulador pode fazer após uma solicitação que chega para ele? O número 1, ele pode aceitar, né? Daí ele aceitando, ele dá início ao processo de teleregulação, que daí ele vai, o próximo passo é pensar num teleconsultor especialista naquele assunto. Ali, o número 2, devolver, né, nessa opção, se tu quer devolver para o solicitante, tu descreve o motivo, né, ou a causa por que tu está devolvendo a solicitação para ele. O número 3, se é uma questão que foge do escopo da atenção primária ou é uma questão trabalhista, tu cancela, né? E o número 4 é, por exemplo, se tu não está com tempo para ler aquela solicitação no momento, tu só fecha ela e em outro momento tu vai abri-la, né? Se foi o caso que tu aceitou, tu fez a teleregulação, né? Tu vai começar a pensar no assunto, ler a solicitação e dividir ela por CIAPs, por CIDs e depois pensar no teleconsultor. Então, ali a primeira coisa que tu vai fazer, né, é ver as informações do solicitante, ver a profissão dele, ler a solicitação, né? A segunda é um guia de teleregulação. Aí tu vai preencher ali o assunto que ele te perguntou com o CIAP, né, a Classificação Internacional da Atenção Primária. Se for o caso, também preenche usando o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, que daí essa parte de teleregulação vai ser explicada numa aula específica de teleregulação, né? E ali tu vai ter um campo de colocar uma consideração para o teleconsultor, né? Ah, essa solicitação precisa ser discutida com a equipe, envio de material tal, envio de caderno tal, e daí tu especifica na caixa o que tu quer enviar para o teleconsultor para ele enviar para o solicitante, né? Essa aqui é só uma parte de explicação dos guias de pesquisa que tu tem no início da solicitação, que é acessar os dados do solicitante e acessar os dados da solicitação, mais especificamente, né? Aqui as telas auxiliares de classificação, né? Quando tu for clicar no primeiro CIAP, tu vai ter ou a opção de colocar o número dele, se tu souber de cor, ou uma especificação do nome dele, que daí a plataforma tem um filtro que ela puxa. Mas todos os CIAPs são de A Z com a classificação e o número, né? Então tu coloca ali dor, já vai aparecer todos os CIAPs envolvendo dor que tem, e tu clica no símbolo verde, que ele já vai te colocar a classificação na solicitação. Né? Aqui a escolha do teleconsultor também, tu clica na setinha azul e as iniciais ou o nome completo do teleconsultor tu coloca. Ali tu achou o teleconsultor especialista naquele assunto, tu clica na setinha verde e seleciona ele que a resposta, que a pergunta vai para a caixa de entrada dele para ele responder essa pergunta. Né? Também na escolha do teleconsultor tu tem a opção de utilizar uma caixa de texto para enviar um comentário ou uma instrução para ele da solicitação que tu leu, né? É aquela caixa que eu tinha falado anteriormente. Se tu, como teleregulador, ainda não quer enviar essa solicitação para o teleconsultor, porque tu não tem tempo, que tu tem que ler ela melhor, tu tem que pensar em quem realmente vai responder da melhor forma, tu salva e não envia, né? Se tu já tem a confirmação, tu confirma o envio e já envia para o teleconsultor, né? E aqui agora a gente vai entrar um pouquinho na caixa de entrada do teleconsultor, no perfil de teleconsultor. Essa é a caixa de entrada que o teleconsultor tem, né? Também com ali a explicação do processo, os filtros de busca lá em cima, processo, tipo e atividade. Tem também o lapisinho ali para abrir os processos, o tipo, o número, o nome da pessoa, a profissão e a atividade que a resposta está. Né? Aqui a terceira etapa desde a solicitação teleregulador, agora ela chega no teleconsultor, que recebe um processo e também tem a opção se ele quer ou não responder, aceitar ela, como o Pierre explicou anteriormente naquele fluxo de solicitação, né? Então ele tem a opção de aceitar, devolver ou fechar. Ela chega para ele assim pronta, com o nome do solicitante, a profissão, já dividida pelos CIAPs, né? Porque o teleregulador já fez esse trabalho de direcionar,
ele só tem a opção de rever se ele realmente domina um assunto e tem tempo hábil para responder ela no tempo. Se ele tem, ele aceita. E se ele não tem, ele devolve ou fecha. Né? Se ele, no caso, devolveu, ele tem que descrever uma justificativa para essa devolução. Ou, como ele explicou, não tenho tempo para responder, não domino esse assunto habilmente. E confirma o envio e ela volta para o teleregulador. Se ele pode responder, ele aceita e começa a direcionar essa resposta, né, através do primeiro campo que é obrigatório, que é a resposta direta. Nessa, como o Pierre falou, é o resumo da resposta, a parte principal da resposta. Se no caso pode atender ou não o paciente, é aí que tu coloca sim, pode, não fica muito deixando para o final. A complementação, essa resposta é muito grande, tem muita referência, tu continua nesse campo. Depois tem os atributos da atenção primária, né? Também tem a educação permanente, se tu tem algum canal, algum vídeo educativo que qualifique essa resposta, tu dá o endereço, tu dá o link para o solicitante depois utilizar para consulta. Tem o campo também de referências, que é obrigatório, que ali tu coloca os artigos, livros, periódicos que tu usou. Tem a estratégia de busca que tu utilizou com as palavras-chave. Tem ali se a solicitação é SOF ou não, né? Se ela vai servir para outros solicitantes, outros profissionais utilizarem. Se ela for, o profissional, no caso do teleconsultor, coloca que sim, que ela vai servir para vários casos, que é um caso comum. E se ela não for, ele coloca não. Né? Então, ali, se ele já tem a resposta concreta e formulada com as referências, ele confirma o envio e envia. Se ainda falta alguma coisa, ele precisa de mais uma referência, ele usou mais um livro que ele não se recorda, ele salva e não envia. Se a solicitação for finalizada, ele já envia para o solicitante que ele tem já todas as informações que ele precisa. Né? Também na caixa de saída do teleconsultor fica todas as solicitações que ele respondeu, para ele também pesquisar, caso cheguem solicitações parecidas, ele já tem uma noção da resposta que ele deu anteriormente. Né? Tem também ali as que ele tem para responder. Né? E na caixa de finalizadas dele, tem todas as solicitações que ele respondeu e que o solicitante avaliou, e que ele também tem a opção de ver essa avaliação. Né? No caso, ele lê um comentário, por exemplo, tem avaliações que o solicitante comenta o que ele gostou, o que ele não gostou, e é um feedback bem importante para o teleconsultor. Então, ali né, no lápis, tu abre a solicitação e lê a avaliação. Se está em resposta ainda, o solicitante ainda não avaliou, e ele vai ter os 30 dias hábeis aquele para avaliar. No caso aqui é um exemplo de uma avaliação. Né? Ela chega pelo número de avaliação, toda solicitação gera um número de avaliação, que é diferente do número da solicitação. Né? O solicitante coloca a satisfação geral dele, coloca se atendeu a dúvida, e coloca ali uma crítica e sugestão num campo de até 100 caracteres, para colocar o elogio, a crítica, a sugestão. Né? Aqui é o campo, todos os processos que o teleconsultor tem na caixa dele, sempre no canto inferior esquerdo, né? Que ele abre esse campo, todos os processos, e tem esse processo de busca que eu tinha falado anteriormente, que ele pode procurar uma solicitação pelo número do processo, pela descrição da solicitação, pelo município de residência do solicitante, pela data de envio, pela profissão do solicitante, né, pelo núcleo do solicitante, pela data do agendamento, se for uma síncrona, pelo teleregulador que regulou para ele. Né, no caso, tem núcleos que tem mais de um teleregulador, no caso nosso aqui tem dois, que é uma médica e uma dentista. Então ele coloca o nome da pessoa do teleregulador e procura. E o próprio nome do solicitante, se ele recorda o nome dessa pessoa. Né, pessoal? Então, a parte mais técnica da plataforma é essa, ela é simples de ser acessada e cada perfil vai ser explicado mais especificamente nas aulas, né, do teleregulador, do teleconsultor, na montagem das perguntas e como direcionar as respostas no caso do teleregulador.